Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 23 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare o seu coração para ouvir a Palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 8, dos versículos 11 aos versículos 18. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi até a casa que ele havia edificado para ela. Porque ele disse: A minha esposa não habitará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares para os quais a arca do Senhor veio. Então Salomão ofereceu ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar do Senhor, o qual ele havia edificado diante do pórtico. Segundo uma certa proporção todos os dias, oferecendo de acordo com os mandamentos de Moisés nos Shabats, e nas luas novas e nas festas solenes, 3 vezes por ano, a saber, na festa dos pães ázimos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. E ele indicou, de acordo com a ordem do seu pai Davi, as turmas dos sacerdotes para o seu serviço, e os levitas para os seus encargos de louvar e ministrar diante dos sacerdotes, como a obrigação de todos os dias exigia. Os porteiros, também pelas suas turmas e a cada porta, porque assim o havia ordenado Davi, homem de Deus. E eles não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas acerca de nenhuma questão, nem acerca dos tesouros. Ora, toda a obra de Salomão estava preparada desde o dia da fundação da casa do Senhor, e até ser terminada. Assim, a casa do Senhor foi aperfeiçoada. Então, foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, à beira-mar, na terra de Edom, e Irão lhe enviou pelas mãos dos seus servos, navios e servos que tinham conhecimento do mar, e foram com os servos de Salomão até Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram até o rei Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 9, dos versículos 1 até os versículos 31. E, quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão, ela veio em Jerusalém para provar Salomão com perguntas difíceis, com uma comitiva muito grande, e camelos que carregavam especiarias e ouro em abundância, e pedras preciosas. E quando ela chegou até Salomão, conversou com ele sobre tudo o que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas. E não houve coisa alguma ocultada da parte de Salomão que ele não lhe tenha contado. E, quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele havia edificado, e a carne da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o atendimento dos seus ministros, e as suas vestes, e também os seus copeiros, e as suas vestes, e a sua subida, pela qual ele subia até a casa do Senhor, não houve nela mais espírito. E ela disse ao rei: Foi um relato verdadeiro, o que ouvi na minha própria terra, dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia, eu não criei nas palavras deles, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que nem a metade da grandeza da tua sabedoria me fora contada, pois tu excedes a fama que ouvi. Felizes são os teus homens, e felizes são estes teus servos, os quais estão continuamente de pé diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que em ti se deleita, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus,
porque o teu Deus amou Israel para estabelecê-los para sempre. Por isso te fez rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande fartura e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Hirão e os servos de Salomão, os quais trouxeram ouros de Ofir, trouxeram árvores de algumins e pedras preciosas. E o rei fez das árvores de algumins terraços de madeira para a casa do Senhor, e para o palácio do rei, e harpas e saltérios para os cantores. E não houve nada semelhante dantes visto na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá todo o desejo dela, tudo o que ela pediu, além daquilo que ela trouxera ao rei. Assim, voltou ela e foi-se para a sua própria terra com os seus servos. Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro. Fora aquele que os vendedores ambulantes e mercadores traziam. E todos os reis da Arábia e os governadores da região traziam ouro e prata para Salomão. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 shekels de ouro batido, e um para cada broquel. E 300 escudos ele fez de ouro batido, 300 shekels de ouro, e um para cada escudo. E o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com ouro puro. E havia 6 degraus até o trono, com um escabelo de ouro, o qual estava preso ao trono, e apoios em cada um dos lados do assento, e 2 leões de pé junto aos apoios. E 12 leões estavam de pé de um lado e do outro lado, sobre os 6 degraus. Não havia coisa semelhante feita em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata. Esta não era uma coisa valorizada nos dias de Salomão. Pois os navios do rei iam para Tarsis com os servos de Hirão. Uma vez a cada 3 anos vinham os navios de Tarsis trazendo ouro e prata, marfim e bugios e pavões. E o rei Salomão excedeu todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, armaduras e especiarias, cavalos e mulas, uma proporção ano a ano. E Salomão tinha 4.000 estrebarias para cavalos e carruagens, e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades das carruagens e com o rei em Jerusalém. E ele reinou sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até a fronteira do Egito. E o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros como os sicômoros, como as figueiras bravas que há pelas planícies. E eles traziam até Salomão cavalos do Egito e de todas as terras. Ora, o restante dos atos de Salomão, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro do profeta Natã, e na profecia de Aias, o Silonita, e nas visões do vidente Ido contra Jeroboão, o filho de Nebate? E Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. E Salomão dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 19. E Roboão foi até Siquém, pois todo Israel veio para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate,
que estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E eles mandaram chamá-lo. Assim, Jeroboão e todo Israel vieram falar com Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, alivia tu, de alguma forma, a dolorosa servidão do teu pai, e o jugo pesado que ele pôs sobre nós, e serviremos a ti. E ele lhes disse: Voltai a mim depois de 3 dias. E o povo partiu. E o rei Roboão tomou conselho com os anciãos que haviam se colocado de pé diante de Salomão, o seu pai, enquanto ele ainda vivia, dizendo: Que conselhos vós me dais para voltar a responder a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se fores bondoso para com este povo e agradá-los e falares boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Porém, ele abandonou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou conselho com os moços que haviam crescido com ele, que se punham de pé diante dele. E ele lhes disse: Que conselho me dais para que possamos voltar e responder a esse povo, o qual falou comigo, dizendo: Alivia de alguma forma o jugo que o teu pai pôs sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele falaram-lhe, dizendo: Assim responderás ao povo que falou contigo, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo pesado, mas faz tu com que ele seja, de algum modo, mais leve para nós. Assim dirás a eles: O meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos de meu pai. Pois, enquanto o meu pai colocou um jugo pesado sobre vós, eu porei mais para o vosso jugo. O meu pai vos castigava com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim, Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no 3º dia, como o rei ordenou, dizendo: Retornai a mim no 3º dia. E o rei respondeu-lhes grosseiramente, e o rei Roboão desprezou o conselho dos anciãos. E respondeu a ele segundo o conselho dos jovens, dizendo: O meu pai fez o seu jugo pesado, mas eu acrescentarei a isto: O meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não atentou ao povo, porque a causa era de Deus, para que o Senhor pudesse cumprir a sua palavra, a qual ele falou pela mão de Aias, o silonita, a Jeroboão, o filho de Nebate. E quando todo Israel viu que o rei não quis ouvir a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? E nós não temos herança alguma no filho de Jessé, cada homem para a sua tenda, ó Israel. E agora, Davi, olha pela tua própria casa. Assim todo Israel foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre o tributo, e os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Porém o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 25. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores,
não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme, em uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque somos salvos pela esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Salmos, capítulo 18, do versículo 16 ao versículo 36. Enviou desde o alto, ele me tomou. Ele me tirou das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Eles me impediram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu esteio. Ele também me trouxe para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque se comprazia em mim. O Senhor recompensou-me de acordo com a minha justiça. De acordo com a limpeza de minhas mãos, ele me recompensou. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não afastei os seus estatutos de mim. Eu também fui reto diante dele, e me guardei da minha iniquidade. Portanto, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a limpeza de minhas mãos aos seus olhos. Com o misericordioso te mostrarás misericordioso, e com o homem reto te mostrarás reto. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu salvarás o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abaterás. Porque tu acenderás a minha vela. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque por ti eu corri através de uma tropa, e pelo meu Deus saltei sobre um muro. Quanto a Deus, seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é um broquel para todos aqueles que nele confiam. Porque quem é Deus? Salvo o Senhor? Ou quem é uma rocha, salvo o nosso Deus? É Deus que me cinge de força e torna o meu caminho perfeito. Ele torna os meus pés como os pés das corças e põe-me nos meus lugares altos. Ele ensina as minhas mãos para a guerra, de maneira que um arco de aço é quebrado pelas minhas mãos. Tu também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua suavidade me fez grande.
Tu alargaste meus passos debaixo de mim, de modo que os meus pés não escorregaram. Provérbios, capítulo 19, versículo 26. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo, fortaleça sua fé e transforme sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Deus os abençoe.